Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, apresentadora, jornalista aqui do Sistema Verdes Mares. É um prazer enorme ter você com a gente a partir de agora. Não deixa, tá? De curtir, comentar e compartilhar todos os episódios que são feitos com muito amor, com muito carinho, valorizando, claro, o papel da mulher na sociedade, fortalecendo essas mulheres, ou seja, uma missão muito linda que merece a sua atenção sempre, tá? Sua participação é muito importante. Vamos para o assunto de hoje, gente. Olha, a última segunda-feira do ano, então vocês imaginam só o que a gente preparou para hoje. Nós preparamos para o episódio de hoje um papo muito bacana sobre um assunto que gera muita curiosidade. Nós vamos trazer as previsões para o novo ano, as previsões para 2026. E aí, gente, por que a gente vai trazer esse tema? Porque todas nós, particularmente falando para as mulheres, né, nós sentimos a chegada de um novo ano como um chamado, um convite para reorganizar a casa, trazer um olhar para dentro. Que mais? Renovar as energias também. Enfim, a gente tem realmente um chamado para um novo ano, não é isso? Então, a gente vai trazer aqui duas mulheres incríveis, que eu já estava assim, ansiosa para trazer aqui para o podcast A Vida é Delas, que eu tenho certeza que vai render um papo muito bacana. Essas duas mulheres que dedicam suas vidas a traduzir os sinais. Nós vamos falar hoje sobre astrologia, tarô, cartomancia, trazendo esses movimentos para o próximo ano. E essas mulheres, elas ajudam muitas pessoas a trazer um autoconhecimento, a se conhecerem melhor através dessas linguagens. Então, deixa eu apresentá-las aqui comigo no episódio de hoje. Juliana Formiga, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Juliana, gente, é astróloga, terapeuta de caminhos, professora, jornalista e idealizadora da Cartografia da Alma, que depois ela vai explicar melhor. Juliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ai, o prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui contigo, Thaís, para falar de um tema que eu amo, né? E dá pra ver mesmo, Dá os olhos brilham quando ela começa a falar sobre o assunto. Os ela já olhos chegou assim, brilham. Thaís, eu já preparei isso e aquilo, mas sabia que você é assim, assim. Eita, Sim. ela realmente é Calma, apaixonada pelo que faz. Assim como a nossa outra convidada, a Zaira Brilhante, que é formada em administração de empresas, pós-graduação em gestão de pessoas, taróloga e cartomante do tarô, e Petit Lenormand, que também ela vai explicar qual a diferença de um para o outro depois, porque a ideia é essa, a gente explicar melhor esse cenário, né? Claro, esse olhar para 2026, contando, claro, a história de vocês. Zaira, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Vida Delas. Eu é que agradeço o convite, foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, nesse podcast que vem trazendo esse universo feminino de várias formas, e por que não trabalharmos com essas energias que movem a vida da gente em todos os momentos. Então, para mim, está sendo uma alegria e um prazer enorme estar aqui com você nesse momento. Ai, que maravilha! Gente, eu sou uma grande admiradora do tema. Então, quando eu pensei, eu disse, última segunda-feira do ano, qual assunto que poderia vir aqui para o nosso podcast? Aí eu disse, gente, tem que ser esse, né? Então, tomara que a gente consiga ajudar muita gente do outro lado, que está nos assistindo, nos escutando, a traçar caminhos, Trazer uns insights, trazer insights para 2026. Isso. Eu já estou ansiosa, já quero também ter os meus. Mas vamos lá. Para a gente aquecer aqui a nossa conversa, se a gente pensar, né? Pensando em 2026, qual seria uma palavra, uma sensação que poderia, assim, de repente, definir esse ano que vem aí? Se vocês pudessem escolher uma palavra, uma sensação. Eu acho que a força do eu. A força do eu? A força do eu, porque vai ser um ano muito voltado para o eu. O eu sou, o que eu acho que sou, o que eu venho idealizando que sou, sabe? Pode ser aquele ano que você achava uma coisa e era outra. Ou você é, ou não vai, sabe? Nossa, isso é muito forte, viu? Muito forte. Antes da gente começar a gravar, ela disse, esse próximo ano vai ser forte. desafiador. Exatamente por isso, Thaís, porque a gente está no momento de não tem mais como ficar escapando do que precisa ser feito. Sabe aqueles escapismos piscianos? A gente está fechando aí um ciclo de Saturno em Peixes que durou 2 anos e a gente teve que olhar para dentro, rever emoções, as coisas que a gente guarda, aquilo que a gente tem medo. Eu adoro falar que Peixes é a energia do oceano e a gente tem muito medo das águas, dos mistérios que o oceano traz. É verdade. Então, a gente não tem coragem de mergulhar porque a gente não sabe o que vai dar. Será que eu volto ou não? Então, esse cenário foi agora de 2025. 2025 e 2024, muita energia pisciana sendo trabalhada.
Então, as pessoas de peixe sentiram muito forte. Quem tem ascendente em peixes teve que ter aí uma responsabilidade com as emoções, com os sentimentos, aprenderam muito. Eu aprendi muito mesmo. Foram Esse muitos ano aprendizados. Foi de muita sabedoria. E agora, o aprendizado, como eu coloco isso em prática. Quem é de peixes e ascendente em peixes, ralou um pouco, porque agora eu sei quem sou eu, o que eu quero, qual o próximo passo. E agora eu preciso tornar isso prático, levar isso para o meu dia a dia, sabe? Excelente, excelente. Aí, mas vamos só esperar um pouquinho para eu entender um pouquinho qual seria a palavra que a Zaira vai trazer. Vamos lá, completando tudo que a Juliana falou, Perfeito. eu trago uma palavra bem fácil de ser entendida, movimento. Movimento. O ano de 2026 pede movimento. Vai ser um ano que vai trazer uma energia de uma certa instabilidade. Sabe? Aquilo que a gente achava que estava parado pode se movimentar. Aquilo que a gente achava que estava garantido pode não acontecer. Então, é uma energia que pede atitude, ação. As pessoas vão ser convidadas a saírem das suas zonas de conforto. É o que a Juliana falou. Em cima do muro, já deu. A gente vai precisar definir qual vai ser o nosso posicionamento para aproveitar melhor essa energia que está por vir. E sobre o aspecto da cartomancia, nós estamos terminando um ano 9, um ano do eremita, que é um ano que trouxe um pouco de introspecção. O eremita é aquela figura sábia que sai com a sua lanterninha, trazendo luz para as suas questões, mas que gosta muito de estar na sua caverna também. E aí o próximo ano chega com a Roda da Fortuna, que é uma carta que fala de giro, de movimento, de altos e baixos, de coisas que vão trazer uma certa impermanência. Ou seja, quem tem muita tendência ao controle vai precisar se adaptar, porque vai ser um ano que o controle vai passar distante disso. E estamos entrando em um ano 1, sobre o ponto de vista da numerologia. Saímos de um ano 9, também olhando a questão da numerologia, um ano de encerramentos, de finalizações, muitas vezes por escolha ou muitas vezes pelo convite que a vida fez e você não teve como dizer não. Então, foi um ano muito desafiador para muitas pessoas nesse sentido, de serem chamadas a concluir, a finalizar, a encerrar aquilo que não faz mais sentido, que não está te ajudando, que já cumpriu o seu papel. E aí a gente é convidado a entrar no ano 1 com movimento, com atitude, com busca de aproveitar as oportunidades, porque elas vão chegar, mas não vão esperar muito tempo por você. Gente, eu tô toda arrepiada. Aqui vocês falando. E é interessante como o que a Zaira tá falando, a Juliana tá assim, ó, balançando a cabeça. Essas linguagens, Sim, esses saberes, eles vão a conversando. gente trabalha com linguagem e converge, né? Por isso que eu te falei a história da cartografia. A gente vai bebendo em várias fontes e tudo converge. Quando ela fala do eremita, o eremita, para mim, é o signo de Virgem. É a associação que eu faço ao signo de Virgem. E quando ela fala de caverna, me lembrou Saturno. Pois é aquele senhorzinho, Isso, é mais ou menos esse arquétipo. E quando ela vê. fala de eremita, de Virgem, o nó do sul estava em Virgem, e o nó do sul aponta o que eu tenho que deixar para trás, porque o nó do norte está em Peixes. O que é que a vida quer da gente? Se joga no invisível, confia no invisível, acredita na tua intuição. A gente está muito desconectado da gente, né, Thaís? É verdade. A gente está vivendo muito a vida prática, a automático. vida no automático, a vida material, e isso tem muito a ver com os escapismos piscianos. Como eu te falei, a gente tem que olhar como é que eu estou querendo fugir de mim. O Peixes foge. Quando a gente para pensar, a pessoa dorme, a pessoa come, a pessoa enche a agenda de compromissos. Tudo isso para não parar e ter que olhar para o que ela está tentando controlar ali, porque a gente teve que finalizar muitas coisas. E quando a gente fala do ano 1, é um ano que traz a energia de Áries muito forte. Áries é o primeiro signo e a gente vai estar com a energia ariana super ativada nesse ano de 2026. Então fala um pouquinho mais sobre esses movimentos astrológicos, né? Só para vocês entenderem, vocês que estão em casa, eu estou aqui com os olhos brilhando porque todo ano eu faço meu mapa astral e agora eu vou começar também na cartomancia, no tarô, Petit Lenormand, eu vou começar também esse movimento, mas faço todo ano meu mapa astral e eu fico assim, diz muito sobre a minha vida, sobre o meu ano. Sim. Todo começo de ano eu faço. Sim. Não sei se é o período certo, mas eu faço. Então, é o seguinte, o período certo é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Não existe o período certo, por quê?
como eu trabalho com astrologia, como uma mulher que é comunicadora, educadora e que estudei ali muitas linguagens. Eu fiz um mestrado em semiótica e esse mestrado em semiótica me ajudou muito a olhar a vida como tudo como linguagem, entendeu? Tudo é uma linguagem e eu faço leitura das coisas, eu busco significado para as coisas e eu faço isso com a astrologia, tentando entender os ciclos e o ambiente. A gente pode pensar aqui nessa conversa, qual é o ambiente que a gente pode ter lá em 2026, entendeu? E que em ciclo da minha vida eu estou e como eu posso alinhar isso. Eu estou vivendo um determinado ciclo e eu vou ter um determinado ambiente. E o que é que a astróloga ou a cartomancia, seja lá, vai fazer? Vai alinhar. Olha, você está vivendo esse ciclo e 2026 tem isso aqui, tem esse ambiente para você. Eu adoro dizer, eu estava conversando antes da gente chegar, né? A gente já estava tendo um papo de, eu não respondo, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou arrumar um emprego, eu vou ter dinheiro. Gente, isso se torna muito literal, o nosso trabalho. É tão profundo, a gente estuda tanto, é um trabalho de autoconhecimento, e eu acho que a palavra-chave é consciência, sabe? Como eu vejo o mapa astral. Eu quis até anotar aqui uma frase, né, de como eu vejo o mapa astral, é como se fosse um mapa da consciência, tá? E se eu não tenho consciência, não adianta. Como é que eu vou falar que a pessoa vai casar se a pessoa está totalmente desconectada dela? Como é que vai aparecer alguém legal na vida dela se ela está ali com baixa autoestima, sem amor, não tem um pingo de amor próprio? Não, primeiro vamos trabalhar você. Quem é você? E 2026 vai ser muito essa coisa do quem sou eu. Não adianta ficar na dependência emocional, sabe? Isso não, vale para todos os signos. Vale para todos os signos. Só que no mapa astral tem uma área específica que tem Áries. A gente tem um mapa que tem 12 casas astrológicas. E essas 12 casas astrológicas, cada um é comandada por um signo específico. Por exemplo, onde a pessoa tem Áries, vamos lá, se a pessoa tem Áries lá na casa 7, é uma pessoa que tem ascendente em Libra, tá? Sim. E aí ela tem Áries lá no oposto. É uma pessoa que vai passar aí 2026 tendo que rever as relações. Pode ser que seja aquela pessoa que idealizou demais aquele outro e agora ela vai enxergar, algo vai ser revelado. Não era bem o que eu esperava, não era bem o que eu gostaria, sabe? Então, por isso que eu digo, 2026 vai ser desafiador porque muito vai ser revelado, entendeu? Não tem mais como a gente ficar no devaneio, sabe aqueles devaneios? Até porque a gente vai ter o movimento mais importante astrológico de 2026, vai ser uma conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries. Gente, 2 planetas que não tem nada a ver um com o outro. Saturno é aquela coisa concreta, é a realidade. Saturno é o cobrador. Ele chega para cobrar, tem uma conta ali, sabe? Saturno chega para te mostrar a vida como ela é de verdade. Na mitologia, Saturno é Cronos, né? Ele chega, o deus do tempo, ele chega para te pedir amadurecimento, não tenha pressa. E o que é que Áries quer? Agir no impulso. É a impulsividade. Um pouco mais de calma, então. Calma, porque você não pode agir de qualquer jeito. Eu adoro pensar no signo de Áries como aquele signo que abre os caminhos. É o carneiro, que vai de cabeçada. O ariano não chega, ele bota a cabeça, abre a porta, abre os caminhos, que nem quando a gente nasce cabeça, né? A cabeça sai primeiro, dificilmente vai ser outra parte do corpo. Sim, exatamente. Então, algo novo tem aí para nascer. Por isso que o ano 1, que ela fala, é um ano de começos, porque tem a energia ariana. Eu estou nascendo, né? Eu estou entrando de cabeça em algo. Mas Saturno diz, vai com calma, amadurece. Primeiro, olha quem você é, o que você acredita, sabe? E na hora que Saturno encontra Netuno, também no signo de Áries, o que é que Netuno é? Aquele planeta que vai falar das idealizações, é o planeta que rege peixes. Aí vai falar dos sonhos, das fantasias e das ilusões. Então, é hora dessas ilusões, elas caem. E não é fácil, a gente vai ter uma frustração aí para o coletivo, porque a frustração vem daquele momento. Eu estava esperando por algo que não foi assim. Eu pensava que
a pessoa era assim e ela não é do jeito que eu pensei. Então, assim, cada signo, uma pessoa que tem ascendente em peixes, entendeu? Vamos pensar onde é que ela tem Áries. Ela vai ter Áries na casa do dinheiro. Vai ser um ano de colocar a sua força ali para materializar dinheiro. Mas eu não posso dizer que a pessoa vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque se essa pessoa passou os 2 últimos anos se trabalhando, o seu eu, a sua autoconfiança, a sua autoafirmação, agora ela sabe do valor dela, dos recursos que ela tem. Agora ela tem consciência quanto eu cobro pelo meu trabalho, quanto vale o meu trabalho. Né? É sobre Sim. isso. E tudo é ciclo, tu percebeu? Então eu não trabalho com... A gente tem um mapa e esse mapa é como se fosse uma bússola. Eu adoro brincar que a gente nasce e assim, que a gente nasceu e Deus entrega pra gente. Ó, toma aqui... Esse aqui é o teu guia. É o que vai te guiar, É o que vai te guiar. Só que é o que a gente fez, a gente jogou fora esse guia e a gente se perdeu pela vida, né? Porque tem várias coisas que tiram a gente do caminho. A família, porque a família vem e diz várias coisas. Você é assim, você tem que fazer assim. Aí vem a educação, você senta ali na escola, né? Vem a sociedade, a cultura, a religião. Então, tem várias coisas. Você vai ouvir várias vozes e essas vozes começam a te guiar. E não é a tua voz interna, não é o teu coração. E nesse mapa, eu digo, é o caminho de volta para casa. Então, assim, eu acho que 2026 a gente vai estar indo de volta para casa, como diz a música. Muito interessante o que a Juliana trouxe para a gente. O mapa é o que nos guia na astrologia. As cartas nos guiam na cartomancia, no tarô. Me explica um pouquinho mais desse movimento que você falou que vai ser muito dedicado, muito destaque em 2026, Aira. Sim, pela energia, como eu falei, a gente está indo num ano que vai trazer a roda da fortuna. Uhum. A palavra roda já está dizendo movimento. Fortuna não é necessariamente dinheiro, mas fala de ciclos, que a Juliana acabou de dizer. Então, a gente vai passar por alguns momentos de ciclos. Todo mundo vai estar nessa energia. Agora, como é que as pessoas vão aproveitar, vai ser de cada um. Porque a gente tem nessa oportunidade as crenças, as questões familiares, as histórias de vida. Então a pessoa diz assim, eu ouvi uma informação de uma cartomancista que está falando que vai ser um ano de movimento e minha vida não está tão movimentada assim. Como é que está a tua história? Onde é que você vai aproveitar essas oportunidades? Então não é só dizer que vai ser e todo mundo vai aproveitar da mesma forma. As cartas não fazem milagre, né, gente? Não, até porque existe o livre-arbítrio. Existe a nossa atitude. Muitas vezes você recebe um convite e você recusa. É o seu direito de aceitar ou não uma oportunidade. Então, vai ser um ano que vai trazer, como a Juliana já falou, esse movimento de recomeço, de você se posicionar, de trazer novas chances e não é recomendável ficar esperando muito. Não busca todas as certezas para decidir, mas também não vai no impulso. Você pode observar, Thaís, que essa carta aqui é uma representação desse símbolo do tarô, ela mostra uma mulher em cima de uma roda tentando se equilibrar. Então, aqui não fala de impulso, nem fala de controle demais, em si, de equilíbrio. Não dá para segurar essa roda, eu não quero que a roda gire. Ela vai girar do mesmo jeito e você vai ter 2 trabalhos. O de tentar parar e o de viver a experiência. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela não te convida a ir no impulso, na loucura e fazer aquilo que dá na cabeça. Não. O convite aqui é estar atento. Próximo ano fala menos de controle e mais de timing, de você observar o movimento da vida e seguir com ela. Aqui nós temos praias belíssimas no nosso estado. Então, eu quero surfar. Vai surfando nesse mar e aproveitando as ondas. Quando vier uma maré mais alta, se prepara para isso. Quando tiver uma maré mais baixa, da mesma forma. Então, vai ser um ano a convidar as pessoas a aproveitarem quando elas estiverem nessa posição mais favorável da roda, e também quando elas não estiverem numa posição muito confortável, está na hora de repensar, mudar os rumos, trazer novas oportunidades. O que é que eu estou fazendo para me manter aqui? Sair dessa zona de vitimismo, que pode acontecer, e também a zona de conforto de que está tudo bem e nada vai mudar. É um ano, assim, pelo que eu estou entendendo, um ano de maturidade, bastante maturidade para as pessoas? É porque ele vem trazendo, aí sob o ponto de vista da cartomancia, né? O eremita. Nós aprendemos muita coisa esse ano. Então, é interessante que esse aprendizado seja aplicado no ano que vem, para que as oportunidades sejam melhor aproveitadas,
para que a gente possa ter mais facilidade e fluidez na vida. Espero que as pessoas levem essa bagagem e aproveitem as experiências adquiridas até aqui. Me explica um pouquinho sobre as cartas, Naira. Assim, Explico. porque eu estou vendo várias aqui, né? E a gente falou sobre tarô, sobre Petit Lenormand, que é um nomezinho mais complicado. E cartomancia é o quê? O geral? Cartomancia é a habilidade que a gente tem de interpretar símbolos. Sim. Eu me considero um intérprete. No caso, cada baralho tem o seu sistema oracular. O tarô tem um sistema, o Petit Lenormand tem outro, e eu trabalho com outros tipos de oráculos. Esse é porque são mais famosos, vamos dizer assim, né? E são oráculos divinatórios e também de aconselhamento. Mas vamos lá. O que é que o tarô traz de diferente do Petit Lenormand? Ele trabalha com arquétipos. Arquétipos nada são do que você tem padrões de comportamentos universais. Mãe, nós temos um arquétipo de mãe em mente. Herói, nós temos um arquétipo do herói. Quando a pessoa fala em herói, todo mundo imagina. O cara que vai lá, salva alguém, muda o mundo, né? Forte, imbatível. A mãe, aquela acolhedora, que cuida dos filhos. Então, isso são arquétipos. São padrões de comportamento que eu sem nunca ter ouvido falar, eu já entendo. Certo. E aí, no caso do Petit Lenormand, nós temos símbolos do nosso dia a dia. Eu já deixei aqui, porque é uma carta muito mal compreendida, a carta da serpente, como uma carta simbólica que traz uma energia, muitas vezes, mal entendida. Quando a pessoa vê a serpente, ela vai na superficialidade e diz, traição, estou em perigo. Mas não é só isso. Essa carta diz muito mais, porque existe uma simbologia por trás. E o interessante, Thaís, é que a gente passa por algumas questões de preconceitos com relação à religião ou outras crenças que entram em conflito com esse tipo de conhecimento. Mas olha que curioso, o baralho Petit Lenormand, ele vem de uma conexão religiosa. Ele foi criado por uma pessoa que tinha uma visão muito voltada para isso. É tanto que a gente tem a carta da cruz, que é uma carta da cruz que representa o sofrimento e a ressurreição do cristianismo. Então, como é que é um baralho que é contra a tua religião, se ele vem dessa origem, né? Se ele traz dessa questão da moralidade, de outras questões? Por que a serpente é mal compreendida? Pela história do Adão e Eva. O que a serpente representava? Uma mulher que teve o saber e começou a seguir os seus próprios caminhos, sem depender daquele homem lá. Então, a serpente é perigosa por quê? Porque é uma mulher poderosa. Nós temos aqui, não dá para ver nesse baralho, mas eu vou ver se eu trago ali outro para te mostrar, a dama de paus. Então, aquela mulher que sabe o que quer, empoderada, que resolve, que superou muitos desafios. Para a sociedade da época, essa mulher era uma mulher perigosa. Ela tinha pensamentos independentes. Mas a serpente fala muito mais do que isso. Qual é o símbolo na medicina? Uma serpente. Então, ela é um símbolo também de cura, de transformação. A serpente é aquele animal que troca de pele quando ela não cabe mais naquele espaço. Então, a cartomancia é algo muito profundo, e eu concordo com a Juliana, quando alguém chega me pedindo uma clareza e diz assim, eu vou conseguir um casamento no próximo ano? Vamos olhar um pouco mais por que essa pergunta está com você. O que é que ela quer te dizer? E qual é o caminho que você tem que trilhar para além de um sim ou um não? Um sim ou um não, para mim, não significa nada. Aí vem a questão. Garantia, certeza e sem esforço. Sim. As pessoas, quando procuram a cartomancia, eu não sei se com a astrologia acontece da mesma forma, mas elas querem uma resposta certa, garantida e que eu não faça nada. Que o universo trabalha por mim. A bola de cristal, aquela vidente que traga respostas mais óbvias. Aquela ideia que a gente carrega, né? A gente carrega uma coisa de... É muito cultural também. É cultural. O cinema ajudou muito disso, a cultura antiga. Olha, no Brasil já houve um tempo que a cartomancia era contravenção. As mulheres eram presas por praticarem esse tipo de interpretação. E aí a forma como elas encontraram de sobreviver, em alguns casos, foi fazer parceria com o espiritismo do Allan Kardec, que na época estava surgindo com muita força na sociedade. Talvez por isso as pessoas ligaram a ideia da espiritualidade, dessa coisa de divindade, ou de a pessoa ter que ter algum mentor espiritual para fazer a interpretação. Mas não precisa. Thaís, eu venho de uma família extremamente religiosa,
católica, que quando eu escolhi fazer a cartomancia na minha vida, eu disse, pronto, agora o negócio vai pegar, né? Como é que eu vou ficar diante dessa cultura tão tradicional? Mas hoje eu já consegui desconstruir essa crença na minha família. E hoje eles me respeitam, me admiram e incentivam esse trabalho. E é o que eu venho fazendo todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar. Sair da linha da adivinhação. Cartomancia não é adivinhação, cartomancia é método, técnica, estudo. Sem um contexto, uma pergunta e um método, não tem como você vivência, né? garantir a resposta. A gente tem que ter uma experiência para ajudar a pessoa. Quando eu entrego a cartomancia, eu não falo só das cartas. Eu entrego muito mais do que isso. Porque a pessoa muitas vezes vem me pedir uma orientação de carreira. Hoje eu faço orientação de carreira com as cartas, gente. Olha, é um negócio fantástico. E aí, claro que eu tenho uma bagagem profissional de alguns anos de experiência na área. Como especialista em gestão de pessoas. Isso, administradora. De que me ajuda nesse mundo. Que parece subjetivo, mas que a gente pode trazer uma objetividade. Porque, para mim, sem atitude, as coisas não acontecem. Tudo que a gente movimenta, tudo que a gente cuida, tudo que a gente está lá querendo que aconteça, tende a acontecer. Agora deixa quieto, uma planta vai morrer, um animal vai ficar lá, você precisa ter esse cuidado. Então não é só chegar e dizer assim, me responde a minha vida, como é que vai ser a minha vida nos próximos 50 anos ou 10 anos. As próprias empresas fazem os seus planejamentos estratégicos. E isso aqui é um planejamento. Isso é um planejamento. Um planejamento. De como você consegue olhar e traçar os seus caminhos para O que é uma visão de futuro? Uma visão de futuro. É isso aqui. É isso aqui. Mas se eu pego essa visão de futuro, boto numa parede e não faço nada, tendência de que vai ser mais difícil dela se concretizar. Exatamente. Então, a cartomancia é um trabalho sério, que vem crescendo de uma maneira muito respeitosa. Eu estou muito feliz de fazer parte desse movimento de renascimento, desse saber que ficou esquecido por muito tempo, considerado um legado de bruxas. Eu sou uma bruxinha, viu, gente? Mas eu sou uma bruxinha do bem. Do bem. E Juliane, para você, como foi esse encontro com a astrologia? Sim. Porque Juliana, jornalista, minha colega, né, de profissão, professora. Na verdade, a astrologia sempre esteve presente na minha vida, mas eu sou uma pessoa dos anos 80. Nasci em 80, numa cidade de interior. Mas eu sempre gostei de olhar para as estrelas. O meu maior medo da infância era se uma estrela cai, o que é que acontece? Eu tinha já essa conexão com o céu. Essa curiosidade, né? O que tem lá em cima. E o meu jeito de me aproximar era banca de revista, porque era a mídia que tinha, né? Era a revista, então eu ia para a praça da cidade e ficava lendo horóscopo na infância, gente. Inacreditável, mas eu costumo dizer que o meu espírito já nasce com esse conhecimento. Quando eu comecei a estudar, era como se eu estivesse apenas revisando, entendeu? Estou só revisando, já sei isso aqui desde criança. E muito engraçado que, como eu sempre li, aí eu chego na faculdade e eu virei aquela pessoa que, virgem combina com touro, sabe aquela pessoa que senta numa mesa e já vai fazendo, né? Eu era aquela, ia no barzinho da faculdade, quando eu me via, eu estava no meio da roda, falando para todo mundo, né? Então, estava todo mundo me ouvindo. Só que eu não percebia nenhum sinal até aí. Vou fazer o TCC de jornalismo e a professora, o que você quer pesquisar? Eu não sei. O que você mais ama, assim, no jornal, a gente conversando? Horóscopo. Porque, sabe, me veio. Aí ela, pois vamos fazer. E lá, em 2006, 2007, estava eu fazendo um TCC sobre quando as estrelas descem à Terra. Eu me deparei com um livro do Adorno, que é um teórico de comunicação, que ele fez uma análise das colunas de astrologia nos Estados Unidos e tudo mais, e eu vou fazer isso. Dei continuidade ao trabalho e ninguém entendia por que ela está fazendo isso. Eu analisei horóscopo do Jornal Diário do Nordeste, sabe? Eu fui lá nas colunas e pesquisei. E quando fui fazer mestrado, né? E aí o mestrado saí um pouco desse mundo, só que o meu mestrado eu estudava linguagens. E semiótica é o estudo dos signos, mas eu estudava os signos da comunicação, entendeu? Eram outros signos. Cheguei para ser professora.
10 anos de faculdade, eu era professora, mas o que eu fazia nas horas vagas? Orientava os alunos. Eu não utilizava astrologia, mas era essa orientação. Eu era a terapeuta, a professora meio que terapeuta, os alunos chegavam, eles tinham uma facilidade de conversar comigo, eu ouvia, orientava os caminhos ali, e passou. E um belo dia, eu comecei a fazer o mapa astral. Eu não queria, não faço, eu não trabalho com isso, não, mas eu quero que você faça. E desde então, nunca mais parei. Que interessante. Sabe aquela coisa? Não, eu não fui atrás, eu vou me posicionar aqui como astróloga. Não foi assim que aconteceu. Foi tudo muito natural, você foi natural, levada para fui levada. Alguém veio e disse, faz o meu mapa, e alguém me citou ali, botou um arroba, e nunca mais parei de fazer, sabe? O movimento nunca parou. E teve alguma resistência, assim, no teu meio familiar, nos teus amigos? Vou trabalhar com isso. A minha família, mesmo sendo tradicional, me apoiava, né, ali sabe, tinha aquele apoio, até porque todo mundo sente o meu amor pela astrologia. Não, e o engraçado é que o universo, ele não brinca, né? Porque eu fiz um TCC, Diário do Nordeste, e eu estava escrevendo horóscopo Diário do Nordeste, tempos depois. Sabe a história dos ciclos? Exatamente. Eu achei muito interessante, que eu disse, eu não estou acreditando que eu vou escrever horóscopo para o Diário e que eu vou falar lá no Bom Dia Nordeste, porque era algo que eu pesquisei lá em 2007, entendeu? Então, eu acho que a minha família foi vendo que era um movimento meu e de alma, entendeu? E essa coisa que ela fala de eu já estava ali sendo pedagógica, porque a gente acaba sendo pedagógica, a gente tem que estar o tempo inteiro explicando o que a gente faz e quebrando isso. Eu não estou adivinhando nada, não tenho nada assim, não tem essa coisa fantasiosa que as pessoas imaginam, lê aí o meu futuro, já ouvi muito isso, entendeu? Mas não é sobre isso. E essa minha trajetória é algo que eu digo assim, eu nasci, adoro o que eu faço e eu estudo muito, Thaís, eu pesquiso, por isso que eu te falo, não é só um mapa, entendeu? Por isso que eu digo, eu sou terapeuta de caminhos, porque eu sou terapeuta por formação, mas eu utilizo esses mapas, essas bússolas, oráculos, é como se eu tivesse uma cartola, a pessoa chega, olha, eu quero organizar a minha vida. Mas falando desse preconceito, ou de ser bem recebido ou não, nem é só pela família. Todo mundo. Isso. Eu recebo muitas mulheres que vêm fazer mapa escondido do marido. Tu acredita nisso? Ainda tem um pouco de... Eu digo porque até como eu faço, né, todo ano, e eu tenho esse olhar mais apurado pro que acontece nessas linguagens, muitas pessoas... Perdão. Muitas pessoas falam, mas para que isso? Isso é conversa de jornal, isso é conversa de revista, não adianta nada, tá perdendo teu tempo, tá perdendo... Só que não, me ajuda, nesses últimos anos, eu já faço aqui há uns 5 anos, gente, me trouxe uma clareza. E é essa a ideia. Na minha mente, Essa sabe? ideia. Onde focar a tua energia. Focar. Porque às vezes, eu não vou começar uma coisa que se não está propício. Qual é o ambiente, né, que você pode esperar no próximo? Não está propício, não faz isso, sabe? Uma coisa que eu vou te dizer, que o que ficou também com essa história da astrologia foi esses horóscopos de jornais, porque como eu pesquisei isso no TCC, eu fui ler vários livros de história do jornalismo, sabe? E o que é que eu percebi? Que a coluna de horóscopo era assim, qualquer pessoa que estava passando, escreve aqui, sabe? Eu conheci uma professora no meu mestrado, que era Juliana, comecei como jornalista numa revista, dessas revistas de adolescente, que a gente lia no passado. Exatamente. E aí ela disse que ela não era astróloga, e o primeiro emprego dela foi escrevendo horóscopo para uma revista que a adolescente lia. Olha como isso é sério. Exatamente, é muita responsabilidade. Sabe aquelas revistas de adolescente que tinha no passado? Sim, nos anos 90 que anos usavam, 90. né? E ela, nossa, eu não era astróloga e escrevia. E eu sempre pensei nisso. Então, quando eu tive a oportunidade de escrever um horóscopo para um jornal e saber, poxa, eu estou aqui todo dia, eu sinto, todo dia eu sinto, porque passa por mim, sabe? Isso não é algo racional, porque eu tenho eu entendo essa tua sensação, porque eu tenho um Instagram só sobre cartomancia, e toda sexta-feira, hoje é dia, hein? Eu deixo as cartas do final de semana, 3 cartas para as pessoas escolherem de forma intuitiva. E quando eu vou responder o conselho para a pessoa, eu respondo para a pessoa. É a mesma carta, mas a resposta é diferente. Sim. Porque a gente sente a energia que aquela pessoa está precisando naquele momento. Thais, é um negócio incrível.
talvez por a gente estar nesse mundo, né, Sim, Juliana? aí A gente vai começa a intuição, a ter tudo. mais essa sutileza. E tem Mercúrio também, viu? Trazendo aqui para a astrologia, o Mercúrio, escrever... isso aqui que a gente está fazendo é algo de Mercúrio, tá? Ah, é? Mercúrio está aqui, porque Mercúrio é o planeta da comunicação, das trocas, das conversas, os bate-papos, o trânsito, sabe? As vendas, o comércio, os semáforos, tudo isso é coisa de Mercúrio. E Mercúrio, cada um tem um Mercúrio. Então, assim, o meu Mercúrio é em Câncer. Então, o meu aprendizado, ele passa por sentir. Eu não consigo aprender se eu não sentir aquilo dentro de mim, entendeu? Então, tem muitas coisas que eu não consigo aprender porque eu não senti ainda, sabe? Então, quando eu escrevo a partir do que eu estou sentindo. E aí, nossa, isso aqui fez tanto sentido. Quantos prints eu já recebi de um leitor, alguém que estava ali lendo. Nossa, tu falou comigo hoje, mas aquilo passou por mim. Exatamente. E aí, o que acontecia no passado? Qualquer um. Eu comecei minha vida como jornalista. Eu nem era jornalista, eu lendo lá nos livros de história, né? Escrevi o horóscopo. E aí ficou o horóscopo de jornal, que não diz nada com nada. E eu tenho a oportunidade de estar toda sexta aqui, conversando com o Tom Barros e a Daniela de Lavô sobre isso. E, assim, quando eu venho, é o que eu estou sentindo. Eu começo a sentir. Na quinta-feira, já começo, sabe? Amanhã tenho que ir lá e já vou sentindo as coisas para falar para as pessoas. E aí, nossa, como isso faz sentido? E trazer para a vida prática, gente. Existe um ponto que é muito importante a gente deixar claro aqui da nossa responsabilidade. Quando a gente tem uma pessoa na nossa frente, ou no nosso Instagram, fazendo algum tipo de consulta, seja numa caixinha de perguntas, ou até mesmo numa resposta como essa das cartas do final de semana, eu sou formadora de opinião naquele momento. Então, eu tenho que ter um cuidado muito sutil de como eu vou levar essa informação. Às vezes, a informação não é fácil. Às vezes, eu vou trazer uma informação de, olha, preciso encerrar alguma coisa aqui. E a pessoa não está preparada para aquilo. Então, como é que eu levo, sem deixar de dizer o que eu preciso dizer, mas respeitando o momento e com o compromisso do que a pessoa vai fazer depois? Thaís, eu tenho um cuidado muito grande do pós-leitura. Porque a leitura, para mim, ela não acaba na hora que a pessoa vai embora. Pelo contrário, é ali que começa. Porque ela sai cheia de informações, com decisões, muitas vezes, a serem tomadas, para que ela possa mudar o rumo da vida dela, que já deve não estar fácil, porque por isso ela está lá comigo. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Que suporte eu vou dar a essa pessoa depois? E isso é uma visão mais moderna. Porque antigamente você ia numa cartomante, ela te dava a resposta ali, você ia embora e cuidava da sua vida sozinho. Eu não vejo só dessa forma. Eu acho que eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com aquela pessoa. Uma sessão única, né? Eu vou jogar uma bomba na mão de uma pessoa e ela vai seguir o caminho sozinha. Como é que vai ficar emocionalmente essa pessoa naquele momento? Quando a notícia é maravilhosa, tá ótimo, mas quando não é? Então, eu acredito que a Juliana tem também esse mesmo cuidado do compromisso e responsabilidade que a gente tem com esse saber que nos foi dado como oportunidade. Eu honro, respeito e trato assim com muito cuidado para que as pessoas que recebam a informação saibam o que fazer e estejam tranquilas nisso. Porque senão a gente pode causar alguma coisa, no mínimo, muito complicada. Tem que ter muita responsabilidade. É como ela fala, né? É uma pessoa que nunca estudou sobre signos, estava lá preenchendo horóscopo para colocar para uma população que acredita, que segue. Que nível de responsabilidade é esse? A gente também precisa ter cuidado com isso. Voltando para as previsões, assim, para o olhar para 2026, certo. O que mais a gente pode dizer sobre 2026 que a gente não disse ainda? Uma reflexão que eu trago aqui é, como eu trabalho com ciclos, eu adoro pensar nos ciclos, até só dando uma continuidade ao que ela falou, claro. Depende muito também da idade de quem te procura, porque eu trabalho muito com os ciclos de Saturno, né, que a gente chama, que são os setênios lá da antropofosia. Os ciclos de Saturno vai dizer o quê? Que de 7 em 7 anos a gente passa por um amadurecimento. Então, entre 28 e 30 anos é o retorno de Saturno, que é o ciclo que todo mundo conhece, né? Já tem lá a música do Renato Russo, com o retorno de Saturno, aprendi a viver. É verdade. É uma música chamada 29, a gente aprende a viver. E aí eu vejo, quando eu vou atender uma pessoa de 21 anos, em que ciclo ela está? Às vezes, como o mapa astral, eu considero um mapa
simbólico da consciência, né? Eu não posso ir além. Quando eu atendo uma mulher de 42, aí é totalmente diferente. A gente vai acompanhando os ciclos. E esse ciclo de 2026, vamos pensar o que estava acontecendo há 7 anos atrás, sabe? A gente estava ali em 2019, antes a gente estava em 2012, e aí vamos lá, o que é que estava acontecendo na sua vida? Eu acho legal a gente olhar para esse passado. Júpiter está em Câncer, fazendo a gente olhar para o passado, reescrever a nossa história, buscar olhar para os padrões. A gente está abrindo aquele baúzinho das memórias, olhar para os padrões familiares. E quando o Júpiter está em Câncer, isso acontece de 12 em 12 anos, que é um ciclo, ele está fortalecendo isso. É como se ele está ampliando essa coisa de olha para 2012, olha para 2019, faz aquela retrospectiva da tua vida, o que é que tu estava iniciando ali ou finalizando ali, porque vai ter algo que não é a mesma história, até porque a gente amadureceu, a gente teve experiências, então assim, a gente de alguma forma ampliou a nossa consciência. Então esse é o momento bom para olhar naquele retrovisor, olhar para esses no retrovisor, anos atrás. 2012, 7 anos atrás, como é que estava a sua vida. E falando de numerologia, número 1, qual foi a última vez que a gente estava ali no número 1? Até anotei aqui uma data, de 2017 até 2025, entendeu? Então, o que você iniciou aqui, tá? E o que você quer começar a partir de agora. Então, eu fui olhar para a minha vida em 2027, eu estava com um filho de 1 ano, 2017, eu estava com um filho de 1 ano, professora, e eu dava aula toda noite como mulher, pensando assim, eu não consigo pôr meu filho para dormir, porque eu só chego em casa 10h30 da noite e o bebê, ele tinha 1 ano, já está dormindo. Outra pessoa botava meu filho para dormir. E aquilo ali, eu não me conformava com isso, entendeu? Então, eu estava passando por um ciclo aí de Saturno, onde a vida estava me pedindo alinhamento. Era uma idade de 28 a 35 anos. Saturno me pedia alinhamento e estava desalinhada. Como é que você entrega teu filho de 1 ano para outra pessoa colocar para dormir toda noite, para você ir dar aula, sabe, numa faculdade? Aquilo ali, então eu virei aquela professora que estava em crise, né, pensando na vida. E aí teve que vir 2019, que foi o momento, né, que a gente estava começando de novo, para eu repensar, entrar na crise e começar, e dar aquele passo. Olha que interessante. Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo aí tem, assim, uma explicação, um porquê. Thais, eu costumo dizer que a vida é um oráculo. A gente é que não consegue interpretar, porque nós estamos muito no automático. Ocupados. Nessa correria que o mundo de hoje chama a gente, cheio de informação, temos que dar conta de tudo. Se a gente estiver sem fazer nada, tem alguma coisa errada, ninguém sabe mais ficar parado. Ninguém sabe. Então, é um movimento que faz a gente se desconectar dessas energias que estão aqui o tempo inteiro. O universo está falando contigo. Conversa com você o tempo todo. Só que a né? gente passa e não vê. Por quê? Porque a gente está na correria. A gente está. E esse ano é um ano regido por Marte. Tá? O planeta 2026 é regido por Marte. E Marte, ele é um planeta, é o guerreiro que a gente chama, é um planeta vermelho que fala de guerra. Até me perguntaram, Juliana, qual a cor de 2026? Ah, eu vim com a cor. Entendeu? A gente não vai ser aquele branquinho, entendeu? A gente tem que acessar o fogo, a gente tem que trazer fogo para a nossa vida. Porque tem os 4 elementos e eu vou falar que 2 elementos vão estar em alta em 2026, o ar e o fogo, gente. E o ar aumenta o fogo, né? É isso que eu ia dizer. O ar aumenta o fogo, vocês imaginam. Fosse ar e água, tudo bem, né? Mas fogo, né? Fogo... É fácil? Não é. Mas a gente não... Cuidado para não brincar com fogo e se queimar. Por isso que eu digo 2026 não vai ser fácil, mas o que é que a gente pode fazer? Eu trago fogo para o meu ano, quando eu digo, as pessoas têm essa coisa dos rituais, né? A cor da roupa, o que é que eu faço? Eu digo laranja, vermelho, sabe aquelas cores da fogueira, né? Às vezes vai ter as nuances ali. Então, tenta se conectar com essas cores, acende uma fogueira, uma vela, traz o elemento fogo para o altar da tua vida, né? Você vai precisar desse fogo, porque Áries vai ser um dos signos mais importantes do ano, e é um ano regido por Marte, que é o planeta que rege Áries. Então, vai ter muito esse impulso do começo.
Mas a gente tem que ter cuidado, A não se porque queimar com esse porque fogo. tudo é luz e sombra. Um Marte em equilíbrio traz o que para a gente? Coragem. A gente vai precisar de coragem, a gente vai precisar de ação, Isso. mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que ter cuidado para não sair brigando com todo mundo, né? Porque a gente tem aquela ideia do ariano que briga, que faz confusão, que é o oposto impulso, de Libra, né? intempestivo. O impulso, É né? o intempestivo, é o impulso. E quando eu falo desse ar que vai aumentar esse fogo, é Urano. A gente vai ter uma mudança, assim, de entrada de Urano em Gêmeos, e a gente já sentiu. Urano estava em Touro desde 2019. E esse Urano em Touro, desde 2000, entrou ali em 2018, mas foi em 2019 que começou mesmo. O que é que Urano fez em Touro? Touro é estabilidade. Touro é finanças, valores, dinheiro e toda mudança econômica que aconteceu nesse tempo todo. Vocês perceberam? Sim. Urano é um planeta que ele quebra regras, é um planeta disruptivo, ele vem na contramão. Ninguém faz previsão quando Urano está na jogada, porque ele é o imprevisível, impossível previsão, né? Quando tem Urano, ó, se prepara aí, porque eu não posso Porque dizer não nada. é garantia de nada. Não é garantia, Urano é o imprevisível. E Urano em Touro tirou muita gente do conforto taurino, porque o que é que a energia taurina quer? Sentar numa poltrona confortável, aquela coisa, eu quero comer. E aí o que é que Urano fez? Tirou todo mundo desse lugar. Valores, vamos renovar esses valores. Você acha que o seu emprego é para sempre? Você vai se apegar que você tem esse dinheiro aqui guardado, que isso é o mais importante? Então veio a pandemia em 2020, logo depois da entrada de Urano em Touro, e todo mundo ficou tendo, você percebe quantas pessoas tiveram que se reinventar, quantas pessoas mudaram, tiveram que lidar com a instabilidade. Com o Isso, imprevisível, com o né? Porque imprevisível. ninguém esperava que fosse Ninguém acontecer o que esperava, né? aconteceu na dimensão que foi. E a gente passou por uma mudança de valores, né? É uma coisa que eu digo, você sobreviveu à pandemia para quê? Você quer vida para quê? Muita gente morreu. E para que a gente quer vida? E eu acho que Fez agora... muita gente repensar muita coisa, né? E agora vai estar na hora de botar em movimento com Isso. Urano em Gêmeos. Imagina, gente, o que vai acontecer com Urano em Gêmeos em 2026. Muita ansiedade, por isso que eu digo, não vai ser um ano fácil. Quando eu falo de ansiedade, Gêmeos é o pensamento, Gêmeos é a mente, são as ideias, e Urano rege a eletricidade, é como se um choque aqui, ó, aquela coisa, pensando muita coisa. Então, vamos buscar a calmaria, tá? Porque pensamentos acelerados que causam ansiedade. E uma outra coisa também que a gente já experimentou, a comunicação, o excesso, a velocidade, né? Inteligência artificial, vai mudar muita coisa na educação, no ensino, nas faculdades. Depois desses anos todos que Urano vai passar em Gêmeos, a gente não... Vai ser tudo diferente. A forma como a gente comunica, a forma como a gente interage. Gêmeos, então vai mudar tudo na nossa comunicação, vai inovar. E nas cartas? Exatamente isso que a Juliana está dizendo. É interessantíssimo como as ferramentas, porque eu considero as cartas uma ferramenta, eu considero a astrologia uma ferramenta, conversam. Eu costumo dizer, Thaís, que você fazer várias ferramentas da mesma pessoa, você está falando de um mesmo ser. Chances são de que as respostas vão vir muito parecidas, se não iguais. Porque você não está falando de uma pessoa diferente, né? Então, ela está falando de instabilidade, de você aproveitar as oportunidades, de não precisar sair na correria, mas também não travar as coisas, deixar que isso flua. A ansiedade é algo que realmente vai estar muito presente. Por quê? Porque eu não tenho controle. Eu não sei o que vai acontecer. E em quanto tempo isso vai acontecer? E nós estamos vivendo numa fase, pelo menos as pessoas mais jovens, da geração fast food, né? Eu mando um negócio hoje, eu quero uma resposta imediata. Isso provavelmente não é assim que as coisas vão acontecer. A gente precisa também dar tempo, confiar no fluxo. Mas é um ano que tem grandes chances de você ter boas oportunidades, inclusive usar a sorte a seu favor, desde que você esteja atenta para perceber as oportunidades que chegam até você. Agora, surpresas podem acontecer e aí eu não qualifico a surpresa. A surpresa pode ser boa, dependendo da minha história, Ou ruim. ou muito desafiadora. Mas surpresas estão por vir também no próximo ano. É um ano de mais imprevisibilidade mesmo, onde não dá para ter garantias, certezas e seguranças. A gente vai precisar aprender a surfar.
para aproveitar as oportunidades e saber lidar com os desafios, aprendendo com eles e aproveitando. Essa zona de conforto que ela diz, eu vou ficar aqui tranquila e calma porque eu tenho uma vida boa, eu tenho uma estabilidade financeira. Não se confie tanto, porque de repente essa roda gira. Ao mesmo tempo, uma pessoa que está vivendo um desafio grande pode entrar no desespero e dizer, meu Deus, eu vou sair disso. Vai sair disso em algum momento. Só que o que é que você pode aproveitar nesse momento de espera? Por que você está nessa zona de dificuldade e desafio nesse momento que a roda te convidou a passar? A gente também tem os aprendizados. E a vida nos mostra que a gente aprende mais na dor do que no amor. O amor é muito fofo, ele é acolhedor, ele deixa a gente ali no nosso cantinho, né? Fica lá touro, né? A gente quer ficar ali, né? Agora, quando chega a dor, a gente quer parar com isso rapidamente. Então, vai falar de ciclos, sim, onde eu vou estar em algum momento, num momento mais confortável, seguro, favorável, e em outro nem tanto. E, mais uma vez, eu repito, vai depender da vida de cada um. Uns mais e outros menos. Vai ser mais desafiador para uns e menos para outros. Vai depender da atitude, das crenças, da história de vida, dos sonhos, dos desejos, das necessidades que cada pessoa vai viver. A energia no total é essa, mas como cada um vai experienciar isso, vai depender da história individual. E quais os arquétipos? Você falou dos arquétipos. Quais têm surgido com mais força para 2026? O arquétipo da roda. A carta que vem é esse aqui, a roda da fortuna. E eu digo também o arquétipo do imperador, porque é um ano... Olha que interessante, qual é o movimento que essa pessoa está fazendo? Um 4, que é a carta do imperador. Ela faz o movimento do 4 aqui como um ponto de equilíbrio. Então, tem tudo a ver com a energia do imperador, que é o número 4 das cartas do tarô. E aí, na nossa vida individual, a gente procura, de acordo com a roda da fortuna, onde a gente tem Júpiter no nosso mapa, em Câncer, onde a gente tem Câncer no primeiro semestre e onde a gente tem Leão no segundo semestre, porque a roda da fortuna representa Câncer. Então, o primeiro semestre vai ser aquele momento de expansão emocional e interna, eu ressignifico a minha história de vida, para no segundo semestre eu subir ali no palco, né? Mostrar quem sou eu, aquela coisa leonina. E quando eu trago o imperador é por conta de Áries. É um ano ariano, então Áries representa o imperador. Eu preciso saber quem sou eu, é o meu eu. Eu preciso me conhecer, acessar até aquela minha rebeldia, porque eu tenho que ter coragem de sentar no meu trono, né? Eu coloco as regras, eu lidero a minha vida, eu ocupo o meu lugar. Júpiter em Câncer traz muito isso da gente estar vivendo a história do outro. Às vezes eu estou dando continuidade à história da minha mãe, do meu pai, de uma avó, de uma tataravó, que eu nem sei, é inconsciente, de um ancestral. E Júpiter em Câncer faz a gente abrir esse baú e dizer assim, olha, chegou a hora de você sentar no teu trono e assumir quem você é, assumir a tua história a partir do autoconhecimento. Então, quais são os signos que vão mais sentir esse movimento todo, Juliana? Áries, Libra, com certeza. Áries, Libra, Capricórnio vai sentir e Câncer também vai sentir. E se a gente parar para pensar, no segundo semestre, Leão e Aquário vai sentir bastante, porque a gente vai ter os eclipses, a gente vai ter Mercúrio retrógrado, a gente vai ter esse movimento o ano inteiro e a gente vai ter eclipses no eixo Aquário e Leão. A Aquariana já está preocupada, hein? Vai ter... Não, mas o que é bom, o nódulo na norte, ele vai para Aquário e o sul vai para Leão. Plutão também está em Aquário. A gente vai ter que saber quem eu sou para eu fazer algo pelo coletivo. Chega dessa ideia de fazer só para mim, de pensar só em mim, no meu projeto. Não. Se o que você está fazendo não tem um impacto ali em outras pessoas, no grupo, com as pessoas que você convive, não adianta. É aquele lado leonino sombrio, que é o do ego, que é eu gosto, eu faço, mas você tem que buscar o que eu gosto e o que eu faço para eu contribuir com a sociedade. Porque a gente está nessa coisa do Plutão em Aquário, eu tenho que pensar, é uma reforma do coletivo. E quem quer ter um reforço profissional, um relacionamento, quais são os focos importantes nesse ano de 2026? Porque são os pontos que as pessoas mais perguntam, né? Relacionamentos, eu digo de uma forma geral, tá? Não necessariamente relacionamento amoroso, mas relações humanas e profissional. Pronto.
Relações humanas, eu posso muito dessa coisa da frustração com o outro. Sabe as idealizações? Saturno traz o pé no chão, Netuno idealiza e pode ser que você tenha que olhar para o outro assim de uma forma mais realista, mais saturnina, sabe? Nada de ficar viajando, não cometa auto-enganos. Eu acho que o trabalho começa na gente, né, Thaís? Até para eu me relacionar melhor, se eu não estou trabalhada, se eu não estou emocionalmente bem, eu vou ser aquela pessoa super difícil, né, de conviver com outras pessoas. E Áries é o eu. Olha para você, porque o oposto lá, Libra, se resolve com muita facilidade, entendeu? Que é o equilíbrio que ela traz aí da roda. Isso, E quando a exatamente. gente pensa em trabalho, eu acho que vai ser um ano muito voltado para as pessoas que querem empreender, porque Áries traz muito isso para a gente. Áries é o empreendedorismo, Áries é o eu faço, sabe? Áries é aquela pessoa que quer ir na frente. Pode ter uma competitividade, pode, mas a gente não está mais em tempo de competir com ninguém. Competição, gente, não existe porque eu sou eu, Thaís é a Thaís. E aí, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que se eu tenho certeza do que eu sou, gente, tem milhares de astrólogos no mundo, entendeu? Eu não preciso matar ninguém. Eu não preciso ser aquela madrasta lá da Branca de Neve que espelho, espelho meu, existe alguém Mais bela do que eu e eu mandar matar a Branca de Neve? Não. Eu posso acessar o meu poder, acessar o que eu tenho de melhor, acessar as minhas ferramentas, sabe? E colocar isso em prática, e colocar isso em movimento e ter um diferencial. É uma palavra-chave que serve tanto para as relações como para o trabalho. Existência. A gente está aqui no mundo e cada um tem um porquê. Cada um existe. Tipo assim, todo mundo contribui. Você está vendo aqui a contribuição? É muito legal. Vocês já se conheciam antes? Não. Olha que interessante. A gente nunca Mas Eles a já gente- combinaram muita coisa. Tá, Tipo, mas a vamos gente- seguir por esse caminho. Quando- E elas... Quando a gente começou a conversar, Lá na eu já porta- lá na senti a porta, sintonia. Eu sabe? digo, nossa, ela tem o mesmo pensamento que eu tenho. E isso é maravilhoso, porque é uma nova leva de pessoas, mulheres, na grande maioria, que trabalham com esse saber, que estão trazendo uma versão atualizada de como utilizar isso a favor das pessoas, E entende? não exclui, a gente não exclui De uma a jeito outra, nenhum. entendeu? A Não gente há competição, não há competição. Não é sobre porque Marte, Áries, tem essa coisa da competição, mas isso é o lado sombra, entendeu? A gente tem quem sou eu existo e cada um tem um porquê e a gente junta aqui as nossas forças e vamos fazer algo melhor para o mundo. Infelizmente, essa competição, essa competitividade é muito do lado feminino também. Sim. Né? Ai, eu não vou acessar, eu não vou compartilhar, eu não vou não sei o que, porque a mulher vai tomar meu canto. Infelizmente, culturalmente, é muito criado isso, né? Assim, entre a gente, as mulheres, elas... Mulher é bicho ruim, mulher é bicho perigoso, mulher é isso, mulher é aquilo. Então, é um ano pra gente desconstruir... E isso tem que finalizar, até porque, gente, Plutão em Aquário é geracional. Como eu gosto de pensar nos ciclos, vamos pensar nas gerações, né? As pessoas que nasceram lá em 80, nesse período, Plutão estava em Libra, né? Nessa década por aí. 70, 80, em Libra. Então, é uma geração que veio para aprender, de mulheres, que veio para aprender sobre divórcio, porque ninguém divorciava antes. Ficava vivendo aqueles casamentos insustentáveis. E com Plutão em Libra, aí as mulheres começaram a olhar para as relações e eu não aguento mais isso, entendeu? Não quero mais viver dessa forma. Sim. E começaram a desconstruir muitas coisas, entendeu? E cada vez que Plutão vai passando em um signo, ele leva 20 anos. Então, ele muda uma geração. E, assim, essa época de 70, 80, né, que tem a ver um pouco com o nosso público, são mulheres que aprenderam sobre relações e são mulheres também que têm que aprender sobre não ter medo mais do olhar do outro, né? Porque a gente fica muito naquela coisa de libriana, né? De me preocupo muito com o outro, o que o outro vai pensar. E a gente agora está vivendo um momento com a energia de Plutão em Aquário. E Plutão em Aquário pede isso, né? Somos sabe? Somos juntos, somos mais fortes.
Você sabe muito bem. Olha, eu tô aqui com a Exatamente. aquariana. A aquariana, ela é Duas, viu? disruptiva. Porque eu também sou aquariana, Olha aí, tá? eu tô aqui. Mas é signo aquário mesmo? Aquário mesmo, Aquário sou mesmo. signo de Olha aí, eu aquário. achei o touro, que ela tinha comentado. Pois é, Touro é ascendente. ascendente, mas eu sou aquariana. Signo. E a gente está com Plutão em Aquário dizendo assim, nossa, a gente tem que fazer junto, entendeu? O que importa é essa união. É olhar é sobre o todo. sobre né? o todo. Então, a gente precisa se unir, se ajudar, eu acho, e cada um leva o seu melhor, sabe? O que é que eu posso entregar aqui para esse Muito coletivo? interessante. E aí, por isso que a gente tem que ser verdadeiro. Essa história do eu, essa história da verdade, essa história de, tipo assim, o que você faz com aquilo que você acredita? Eu acho que é a pergunta-chave. Perfeito. Colocar seus sonhos em movimento E agora. assim, quando a gente fala em não ter competição, por exemplo, o que a Juliana entrega, só ela faz. O que a Zaira entrega, só eu faço. Então, não tem competição aqui. É algo de identificação. As pessoas podem se identificar mais com o perfil da Juliana, com a forma como ela entende o mundo, com a forma como ela trabalha, como pode haver uma identificação comigo. Então, não há briga por espaços, mas sim agregar conhecimentos, trocar experiências, fazer, inclusive, uma rede de apoio, onde ela pode abrir caminhos para mim, eu posso abrir caminhos para ela. E assim vai O fortalecendo. universo é colaborativo. E é isso né? que eu faço com muitas mulheres. Eu sou aquela que coloca assim, muito fogo nas pessoas, entendeu? O meu trabalho é esse, é colocar fogo, porque eu sou geminiana, e eu vou lá soprar essas mulheres que estão com fogo apagado, porque eu vejo o mapa da mulher, nossa, tu tem uma potência e tu tá aí parada. Uhum. Iniciei várias mulheres como terapeutas, como tarólogas, como astrólogas, qualquer coisa. Tipo assim, a pessoa enxergou, poxa, é uma faísca, acende, agora tu vai. Porque quando eu falo de fogo, que vai ser um ano de muito fogo, Áries é o fogo inicial, é aquele fósforo que a gente risca, aquela faísca, a Sim. gente não sabe se ele vai se manter aceso ou não. E essa não é minha responsabilidade. Eu acendo o teu fogo, entendeu? Só que quem mantém o teu fogo aceso é a energia de Leão. É a autoconfiança, que é aquela fogueira bonita, que não apaga, é o fogo leonino, sabe? É aquela fogueira que permanece ali a noite toda. E o terceiro fogo, que é o de Sagitário, que vai levar para o mundo esse fogo. Eu vou acender o fogo Vai do expandir a espírito, eu história, vou né? expandir a história, eu vou acender o fogo do espírito das pessoas. Você quer acrescentar alguma coisa com alguma outra carta, ou Zaira? Não, Você as pegou? cartas que a gente tem como regência para o ano que vem traz muito essa energia, mais uma vez dizendo, cada um vai viver sua história. Além das cartas do ano, a gente pode ver individualmente como cada um pode passar por isso. Sim. Como assim, Zaira? Vendo a data do aniversário, somando com a energia do ano. A minha carta, por exemplo, do ano que vem é a 19, o Sol. Estou adorando já essa notícia. Então, dentro dessa roda da fortuna, eu, particularmente, posso utilizar a energia do Sol para me ajudar. Ela é o Hierofante. Ela é Hierofante, Eu né? calculei. Gente, antes depois de- daqui eu vou ter que ter um tempo só com elas, tá? Pra eu gente vou já sentar Pra aqui. gente falar detalhadamente essa história para você. Gente, você imagina que eu vim de um ano da morte? Tu imagina o que eu Imagino, ralei. imagino. Eu entreguei um monte de coisa. Que eu falo que, Que o ano bom, da porque morte... você estava criando um novo espaço. O ano da morte, eu digo que é o pedágio, né? Tenho que pagar muito pedágio para passar, sabe? Sim. Toda hora eu tendo que pagar um pedágio. Entreguei muita coisa para viver a temperança, né? Agora... Mas aí, o que acontece? Ela abriu espaço para o novo. Sabe aquela coisa que a gente guarda, guarda, guarda? Um dia eu vou precisar. Como é que você vai colocar o novo sem ter espaço na sua vida? A morte traz muito esse recado. Está na hora de encerrar o que não está funcionando mais. E a né? gente encerra o tempo todo, a cada mês, a cada lunação hoje, Thaís, é lua nova. Essa semana a gente está vivendo aqui uma semana de lua nova, e essa lua nova em Sagitário está iniciando um novo ciclo. É final de ano, mas a gente está com a força de recomeço agora. E essa força de recomeço está fazendo a gente olhar para o alto, Sagitário, aquele centauro com a flecha apontada para as estrelas, olhando, fazendo planejamento. Eu posso ir mais longe. Ele saiu da lama de Escorpião, como a gente estava envolvido, e eu estava ali rastejante naquela água lodosa, né? E agora eu vou olhar lá para frente e vou dizer assim, eu quero chegar longe, com aquele otimismo sagitariano, até para a gente planejar aquela agendinha 2026. E essa lunação, ela vai finalizar lá no começo de janeiro. Então, a cada 28, 29 dias, a gente tem a lunação,
que é a oportunidade de começar e recomeçar. Essa história de fazer mapa uma vez na vida, uma vez no ano, você pode fazer a cada lua nova. O mapa da alunação faz você o feminino, falando para as mulheres, né? A lua é o feminino, o sol é o masculino. Então, o ideal é fazer mais ou menos com quanto tempo? Tem várias possibilidades, porque se a gente olha só para a lua, que é o feminino, falo para as mulheres especialmente, né? Eu tenho que me conectar com esse feminino que é a lua, que é a noite, que é o descanso, né? As mulheres estão tendo que aprender a sair desse lugar de muita luta, de muita batalha, né? e desse lugar conquista. de abrir espaço para receber também. Eu não tenho que estar na caça o tempo todo, sabe? E o mapa da alunação, ele traz para a gente esse olhar. Hoje, uma sementinha, sabe essa semana de encontro Sol e Lua no céu e que algo ali pode nascer, sabe? Sei. E esse algo que pode nascer está ali em uma área da sua vida, no seu mapa. E você pode semear uma intenção e ir cultivando essa intenção por 4 semanas. Aí, lá na lua minguante, finaliza de novo e você está pronta para recomeçar de novo. Então, o tempo todo, você pode estar acompanhando, viver o seu mapa na prática. Eu digo isso, o mapa não é uma vez, a gente vive o mapa e a gente ativa teus pontos de força. Pode revisitar mais de uma vez, então. Sim, a gente durante sabe por quê? Por conta de acontecimentos que vão te fazendo ter mais clareza. E aí tu vai perceber de outra forma. Às vezes você até esquece, né? Esquece. No ano que você Vai- fez de repente. vai fazendo As aí cartas o também dia- você pode também. fazer com maior frequência, não precisa ser uma vez na Não. vida, uma vez A no- gente pode, por no exemplo, ano. dependendo do assunto que você busca como clareza, podemos fazer um acompanhamento a cada 3 meses. O que é que mudou? Qual foi o insight que você teve? Que atitude nova você trouxe para essa questão? E desenrolou totalmente? Não desenrolou. Então, vamos ver o que está faltando. Porque eu É vejo... o caminho do autoconhecimento, né? Exatamente. Eu vejo a nossa vida como uma cebola. A gente vai tirando. Mas até chegar ao centro, tem muita capinha para a gente tirar, E né? a gente tem resistência, né? E é isso que ajuda as cartas. Porque descascar, o que tirar a as gente, camadas às não é vezes, fácil. Isso. Eu faço terapia, amo, mas às vezes eu não consigo falar de coisas. Aí a minha terapeuta fala, Juliana, como é que tu nunca me falou sobre isso? Entendeu? Resistência, a gente não quer olhar para o que dói. Né? E assim, a gente está com um Quiron em Áries já há um tempo, cutucando nossas feridas de alma, cutucando nossas dores. E que feridas são essas? Feridas da coragem de recomeçar. A gente tem muito medo de recomeçar, porque começar de novo é ter que lidar com a estrada que eu não sei onde vai dar. É meio que uma aventura, né? Eu não sei Exatamente. onde aquilo vai dar, mas eu não posso controlar. O controle, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, eu tenho que fazer o quê? Estar bem emocionalmente para poder lidar melhor com as situações da vida. Eu não posso me desesperar. Eu vou morrer. Não, gente, calma, entendeu? E a Lua é sobre isso. Quando eu sei que a Lua está em Libra ou quando a Lua está em Gêmeos, pronto. Então, eu vou ficar aqui na minha. Quando eu sei que a Lua está em Peixes, eu sei que vai ser mais desafiador ali com os meus filhos, porque passa na minha casa 5. Sabe, eu vou vivendo o meu mapa na prática. A Lua está em Leão, vou divulgar meu trabalho, ativou minha casa 10. E aí você pode tomar as suas Atitudes. decisões, Isso. guiar suas atitudes da melhor forma. Muita gente né? chega para mim e diz, eu não faço leitura porque eu tenho medo. Medo de quê? De se olhar. Sabe? É porque eu vou ter uma informação que eu não sei como é que eu vou fazer. Eu digo, é melhor você ter um spoiler agora, se preparar, aproveitar. Porque chegar vai Ou chegar. chegar, vai chegar, vai A conta chegar. vai chegar. Ou a chegar conta de chega. surpresa. Então, ter uma orientação oracular ou uma orientação sobre astrologia, pelo contrário, para mim é um GPS. Hoje em dia, a maioria das pessoas não dirige mais sem uma orientação lá do GPS para guiar a gente. As cartas e os astros são as mesmas coisas. Então, por que não utilizar isso a nosso favor? Por que não ter a informação antecipada com orientação clara, responsabilidade, pensando no depois, não largando a mão do outro, para que essa travessia fique mais fácil? Então, não tem essa de ter medo. É melhor a gente receber a informação antes e se preparar para ela. E não só na vida pessoal. Hoje eu faço muito para as empresas. Porque imagina que é uma mesa de reunião e vários mapas abertos, entendeu? Gente, se um mapa deve dar trabalho, imagina um monte. E, tipo assim, vários mapas. O mapa da empresa, o mapa do dono, o mapa dos sócios, o mapa das equipes. Mas, né? Thaís, vamos lá. tudo.
A gente esqueceu que antigamente, na época dos reis, eles não tomavam decisões sem uma análise oracular, não. Poderia ser qualquer tipo de oráculo. Existiu o quê? Os sacerdotes. Não do ponto de vista religioso que a gente tem de hoje, mas aqueles caras espiritualizados que iam lá orientar se era momento de fazer a guerra, se era momento de estratégia tal. Esse conhecimento ancestral já vem sendo utilizado há anos, só que o mundo materialista, totalmente concreto que a gente vive hoje, esqueceu disso. Eu quero prova científica de que isso funciona. Exatamente. Porque eu senti... Gente, as pessoas vêm até a minha pessoa, eu quero saber o que eu estou sentindo. Eu traduzo o que ela está sentindo porque ela não consegue saber o que ela está sentindo. Ai, faz todo sentido, eu estou sentindo isso mesmo, entendeu? E é aquela coisa, tinha um eclipse solar, era a queda de um rei, né? Exatamente. Era a queda de um rei. Todo mundo sabia, eclipse solar, o rei vai cair. E o rei caía, entendeu? Então, a gente pensa na pesca, na agricultura, ainda hoje, os saberes dos povos, a hora de colher, a hora de plantar, Aqui sabe? no Nordeste não tem uns profetas da seca? Sim, isso faz da chuva. Seca, chuva. Sabe? Não tem Então, como eles ser diferente. interpretam os sinais da natureza. Até como não tem como separar céu e terra. Eu adoro me apropriar, né, das leis herméticas lá do Caibalo, que vai dizer o que está em cima está embaixo. E está tudo junto. Tudo conectado. E eu leio lá em cima para poder saber o que eu faço aqui embaixo, entendeu? Gente, eu passaria horas aqui, horas, mas é porque realmente nosso tempo está acabando. Queria muito agradecer, que talvez rendeu tanto, que talvez a gente faça uma parte 2. Vai ser uma alegria se a gente tiver essa oportunidade. Eu vou sugerir quando o ano começar de verdade, porque ainda não vai começar. Esse dia 1º aqui é só algo do calendário gregoriano, Sim, entendeu? É uma prévia, um aquecimento, eu não sigo né? ele, eu vivo nos tempos da lua. E aí, dia 20 de março... A gente volta, então. Quando o sol estiver no grau 0 de Áries, aí sim, vamos lá. Quando eu digo eu vivo no tempo da lua, é dia 1º. Dia 1º não é o meu dia 1º. Meu dia 1º é o primeiro dia de lua nova. Olha que interessante. Assim, por quê? Porque eu conheço meus ciclos e eu sei a hora que eu posso deitar, eu sei a hora que eu posso agir. E eu começo a respeitar e vivo muito melhor assim. Só é difícil alinhar com os outros, né? A vida fica mais fácil. E aí, falando de oráculos, a Juliana está trazendo muito essa questão do energia feminina. Nós temos um oráculo da Lua Vermelha, que fala justamente dessa conexão do feminino com as fases da Lua. Então, as ferramentas conversam. As ferramentas existem aí para a gente ter clareza, orientação, ter mais facilidade na vida. Por que a vida tem que ser difícil, Vamos gente? deixar o Instagram de vocês aqui para a gente finalizar? As estrelas me disseram. Super fácil. E Tarot.cast. Tarot.cast. Perfeito. Isso. Então, a gente pode dar continuidade por lá. Vamos Qualquer marcar dúvida, depois. qualquer Vai pergunta. ser uma alegria. Parte 2. Vai fazer tanto sucesso esse episódio que a gente vai precisar marcar um parte 2, porque realmente, gente, é muito É o que eu digo, olhem para o céu, olhem para a lua. Eu chegava à noite para dar aula na faculdade, aí eu dizia para os meus alunos, vocês viram a lua cheia lá fora? Não, ninguém viu, pois eu só começo a aula quando todo mundo for olhar a lua, porque não pode a gente não olhar para uma lua dessa linda aí fora. Exatamente, Juliana. É sobre isso. Muito obrigada, Zaira, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso, como eu já esperava. Quando eu senti, eu também sou muito dessa da energia, da intuição. Então, quando eu cheguei, que eu recebi vocês, que eu dei um abraço, eu disse, eita, vai render. Então, eu já sei logo quando o episódio vai render. Como é que uma aquariana não Não sabe? não A aquariana tem tá lá na frente do seu tempo, né? Eu sei muito bem o que é isso, porque a minha conexão aqui é imediata. O aquariano, ele sabe e tá lá na frente. Ele não tá aqui no presente, né? Ele sabe, ele já leu o Pessoas cenário. visionárias, além do seu tempo. Eu sou fã do meu signo. E eu aqui, geminiana, no meio das aquarianas. Pra dar uma equilibrada aqui. É ótimo, ótima relação, gêmeos. Obrigada, Beijo, foi um prazer gente, enorme. E na parte 2 é só convidar que eu estarei aqui, certo. com maior alegria. Vem aí. Até a Gente, muito obrigada próxima. pela sua parceria, pela sua audiência. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar. Diz aqui também qual assunto que você quer ver no nosso podcast, que você quer escutar, qual mulher inspiradora que você acha que tem que estar aqui no nosso podcast A Vida é Delas. Eu estou sempre de olho nas participações, hein? Cheiro grande e até uma próxima. Tchau, tchau, gente!